Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com você em mais uma sexta-feira, em mais um quadro Vidas Transformadas e poder levar até você mais uma história de transformação de vida. Mais uma história onde nós podemos ver a mão do Senhor, essa mão forte, poderosa, essa mão que trabalha, que opera, que faz o impossível, arrancando uma vida realmente de uma situação tão triste, tão deplorável e trazendo ela assim para a sua maravilhosa luz, né? A luz que é Jesus Cristo. E para hoje contar a sua história assim de transformação de vida, e eu sei que você vai gostar, porque como eu sempre digo aqui, é sempre uma história bonita, né? Embora ela comece muito mal, muito esquisita, mas a gente fala que é bonita porque Jesus entra e transforma tudo e deixa tudo tão bonito. E é tão lindo ver a forma como Deus trabalha, é tão lindo ver o agir de Deus na vida das pessoas. E nós temos assim um privilégio muito grande de poder levar isso até você. É uma honra para mim poder levar o amor de Deus e uma entrevista realmente que possa levar esperança ao seu coração. Bom, comigo hoje aqui está o irmão Adalberto, olha só, né? O irmão Adalberto, você está vendo ele aí, todo bonito, engravatado, mas olha, você vai conhecer a história dele. O irmão Adalberto, ele é membro da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus Ministério de Santos. Ele coopera conosco lá na área continental de São Vicente, ele é líder setorial de novos convertidos, tem desenvolvido um trabalho muito especial para a glória de Deus, junto com a sua família. E hoje ele aceitou o nosso convite de estar contando a sua história, o seu testemunho, daquilo que Deus fez e continua fazendo na vida dele. Amém. A paz do Senhor, irmão Adalberto, bom dia. Amém, a paz do Senhor. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? É E uma hoje poder estar aqui falando daquilo que Deus fez na sua vida. Bom, Adalberto, bom, mais ou menos assim, você falou para mim, na nossa conversa, que você foi uma pessoa que teve uma história muito complicada, né? Andou envolvido com drogas, foi preso, enfim, teve uma vida muito difícil. Sim. Conta pra gente como foi que tudo isso começou. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, um bom dia. Começou assim, morava aqui em Santos, né? E tinha uma família bastante sofrida, né? Minha mãe passava por grandes lutas. Sim. E tinha o sonho de ter um filho, né? Contrariando assim a vontade do meu pai, que não tinha vontade de ter um filho, chegado a uma certa idade ali, no limite, né? Vamos dizer assim, da medicina, de ter um filho. Sim. Minha mãe optou por ter um filho e veio eu ao mundo, né? Nasci. E a vida da minha mãe era bastante difícil, né? Me sustentava sozinha, lutava sozinha, trabalhava Mulher sozinha. guerreira mesmo, né? Sim, bastante guerreira, trabalhadora, batalhadora, né? Porém, não tinha o conhecimento cristão, conhecimento, né? Da vida que hoje nós levamos pela misericórdia de Deus. Sim. Não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, não Sim. conhecia o nosso Senhor, o nosso Deus, né? Minha mãe me criou sozinha, lutava bastante, trabalhava bastante. O seu pai, no caso, abandonou vocês? Como é que foi isso? Quando minha mãe engravidou, né, ele, por conta de não querer ter filhos, Sim. ele deu uma escolha a ela, né? Se ter o relacionamento com ele ou escolher o filho, né? Minha mãe optou, por conta do seu sonho de ter um filho, optou por me ter. Você. E então veio a separação deles, né? Se afastaram e eu nasci. Ou seja, você não teve, então, a tua criação realmente foi longe do teu pai, então. Foi longe do meu pai. Meu pai era bastante ausente com o tempo, né? Ele se conformou em ter um filho, porém ele não era presente, né? Aparecia assim, bem de vez em quando, né? Minha mãe não tinha assistência da parte dele, realmente era ela lutando pelo filho, Sim. né? E como eu disse, ela não tinha assim o conhecimento que nós temos pela misericórdia de Deus, conhecer esse Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Salvador maravilhoso, né? O nosso Senhor, o nosso Deus,
que é o Deus do impossível, que transforma, que faz milagres, transforma as vidas, histórias Sim. de vidas, né? Assim como a Verdade. minha. E minha mãe, ela frequentava, né, candomblé, umbanda, então eu não cresci em meio ao berço evangélico, né? Eu cresci em meio ao candomblé, em meio à umbanda, eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo profundamente, como hoje, pela misericórdia de Deus, eu o conheço, Sim. né? E então, com o decorrer, né, do tempo, fui crescendo neste meio, vendo as dificuldades e a luta da minha mãe, me acendeu uma vontade de poder ajudá-la, só que por conta de não conhecer o nosso Senhor e nosso Deus, depositar a confiança nele, entregar em suas mãos, clamar, orar a ele, né? Eu desviei o caminho que minha mãe me ensinava, né? Era trabalhadora, batalhadora, sempre me Uma ensinou. mulher honesta. Uma mulher honesta, Sim. sempre me ensinou a ser um homem correto, né? A trabalhar, a ser responsável dentro de casa. Sou filho único. Porém, eu me desviei deste caminho que minha mãe me ensinou, me educou, né? E por volta de 12, 13 anos, mais ou menos, foi quando eu procurei um meio de querer ajudá-la, um meio de querer ter aquilo que ela não poderia me dar e dar a ela o que ela própria não poderia ter também, Entendi. né? Então, foi quando eu comecei a me envolver com as coisas erradas, me envolver com crime, me envolver com tráfico, me envolver com a droga, né? Eu tinha de 12 para 13 anos, mais ou menos, 13 anos de idade, né? Morava aqui em Santos, me envolvi e morava a minha mãe, minha tia, minha prima e eu. E elas chegou um período que tiveram que se mudar daqui, era aluguel, né? A situação apertou e foram morar em São Vicente, na área continental de São Vicente, onde hoje Você nós mora, moramos, né? onde eu moro. Minha mãe também, não moramos juntos, porém moramos na mesma localidade. Moro eu, minha esposa, minhas filhas, meus filhos, mas minha mãe mora próximo. Fomos morar para lá e indo para a área continental de São Vicente, eu me aprofundei mais naquilo que iniciou aqui, né? Me envolvi mais, um pouco mais com o tráfico, me envolvi com o assalto. Aí você começou a ganhar dinheiro fácil, né? Então acabou que te Isso, interessando. Ou seja, você alcançou o teu objetivo, que era levar dinheiro para casa. isso. E comecei a me envolver, né? Cada vez mais, se Sim. aprofundando mais. Por conta de vender, comecei a usar também, né? Muitas histórias acontecem, a pessoa começa a usar e depois vender para poder sustentar seu vício. Eu comecei a vender, eu não usava, né? Entendi. Mas depois de um certo tempo, por curiosidade, fui experimentar e me viciei, né? Eu fumava maconha, usava cocaína, comecei a beber, E você era tinha quantos anos nessa época, Adalberto? 14 para 15 anos de Nossa, era idade, muito novinho. que foi a época que eu comecei a usar drogas, né? Como eu disse, eu vendia, mas não Sim, usava. Aí, por curiosidade, fui experimentar e passou a ser usuário. passei a ser usuário também, de cocaína, maconha, álcool, cigarro, né? E o intuito, né, de ter entrado nisso era ajudar a minha mãe, dar a ela o que eu via que ela não poderia ter e, ao mesmo tempo, ter aquilo que eu sabia que ela não poderia me dar, né? Então, cada vez eu me aprofundava mais na área continental. Cresci lá, né? Fui me desenvolvendo no mundo do crime. Cheguei lá, eu era funcionário do tráfico, com um período me tornei gerente do tráfico e um certo período me tornei dono de um ponto de tráfico. Nossa, ou seja, foi crescendo, né? Isso. Na verdade, diminuindo, mas aos meus Sim, olhos, né, crescendo. crescendo no mundo do crime, no mundo errado, Aham. me aprofundando. E numa certa data, por volta de 98, 99, não lembro ao certo, uma irmã do nosso ministério, né,
do bairro de Samaritá, lá do Samaritá 1, né, no setor. Essa irmã me fez um convite, eu me encontrava num ponto de tráfico, ela passou e me fez um convite para fazer uma visita na igreja, né? Como eu cresci no meio de um candomblé, no meio de umbanda, né? Eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Então, para mim ali seria uma novidade. Gostava daquela senhora, né? Era mãe de um amigo meu. Sim. E atendi ali o convite dela no ano de 98, 99. Deixei o ponto de tráfico onde eu estava, deixei tudo que se encontrava ali comigo e fui, né? Ela me fez o pedido, falou, vamos, faz uma visita, porque eu sei que se você for, meu filho vai também, né? O filho dela andava muito comigo, né? A gente tinha uma grande amizade e naquele dia eu fui. O filho dela me acompanhou e foi a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, da Assembleia de Deus, no Ministério de Santos, lá em Samaritá. E naquele dia que eu entrei, senti algo diferente ao entrar naquela igreja. Porque, deixa eu só fazer um parênteses aí. Você disse que você foi criado no candomblé, né, na Umbanda, e parece que a sua mãe também era católica, ela ficava, né, dando essa, né, nessas, assim, e ela também visitava a igreja católica. O que isso trazia para a tua vida? Você era praticante? Como é que ficou? Porque, assim, a gente sabe que essa vida, né, no tráfico e tal, vocês correm muito perigo. É polícia que vem atrás. Enfim, né, eu sei porque eu já entrevistei alguns com algumas histórias assim parecidas e a gente vê que é uma vida frenética mesmo, né? Fugindo de polícia, fugindo de um, de outro, enfim, daquela coisa toda. Como que era, no caso, a tua vida espiritual nesse sentido? Você buscava reforço, buscava proteção, você era praticante? Antes de você conhecer a Jesus, como era a tua vida diante até do que aquilo que você foi ensinado com a tua mãe? Então, por conta, né, de ter crescido no meio, né, onde minha mãe frequentava, como eu já disse, né, candomblé, umbanda, como a senhora disse também, ela frequentava as igrejas católicas, né, era bastante dividida assim na fé, né, e eu cresci nesse meio, então eu aprendi a adorar e pedir socorro para as entidades, isso. E eu era praticante, né? Eu fazia macumba em encruzilhadas, né? Eu fazia despachos em encruzilhadas. Para pedir proteção, pedindo proteção para mim, e até mesmo pedindo proteção para aqueles que me cercavam, para que não viesse a acontecer nada, né? Tanto da parte da polícia como prender, como da parte de qualquer pessoa que pudesse ter inveja, se tornar inimigo e vir nos confrontar. Então, eu pedia proteção, né, para as entidades, eu fazia macumba em encruzilhadas, despachos, pedindo socorro e pedindo a proteção, né? E tive o privilégio de, nessa data, neste dia, né, em 98, 99, não me recordo ao certo, receber o convite dessa irmã, desse santo ministério que fazemos parte hoje pela misericórdia de Deus. E adentrando naquela igreja, me assentei lá no fundo, juntamente com o filho dela, como ela disse que se eu fosse, ele me acompanharia. Ele foi, outros amigos acompanharam também, né? Só que eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, não conhecia a palavra de Deus, né? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E naquele dia, Deus, tomando o seu servo no púlpito, pregou direcionado para mim. Só que o que eu acho hoje impressionante é que ele não estava me olhando. Ele estava com os olhos fechados, mas direcionado por Deus, pregando, né? Você que veio aqui na noite de hoje, você não veio porque te convidaram. Você veio porque Deus tem um propósito na sua vida. Você veio trazido por Deus. Deus te trouxe até aqui. Não foi o convite de uma certa pessoa que te direcionou. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu comecei a entender que era Deus falando comigo, por mais assim que não o conhecesse profundamente. E comecei a pensar, né, aquele homem está falando comigo, eu acho. E nisso, pensando ali, ele falava lá na frente, com os olhos fechados, né?
é isso mesmo, é com você que eu estou falando. Nossa. É com você que Deus está falando. Te trouxe aqui, por muitas vezes te dei livramento de morte, por muitas vezes fechei a sepultura que o inimigo das nossas almas tinha aberto, e a vontade dele é tragar a sua alma, né? Fazer com que você desça a sepultura sem a salvação. Porém, eu te trouxe aqui por mais um livramento. Enquanto você está aqui, eu estou te livrando da morte mais uma vez. E aquilo foi falando comigo. E eu nunca tinha visto aquele homem, ele não conhecia a história da minha vida. E aquilo foi me impactando, me impressionando o que ele estava falando. E você tinha né? quantos anos nesse tempo? Eu estava com 16 ou era 17 anos de idade. Sim. E aquilo foi me impactando, né? Era Deus usando a vida dele para falar comigo. E naquele dia Deus me fez uma promessa. Você que veio aqui, você não veio à toa, né? Eu te trouxe aqui para falar contigo. E eu sentia que era comigo que ele estava falando. E então comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se poderia ser com uma outra pessoa. E o pregador naquela noite, com os olhos fechados, tomado por Deus, dizia: não adianta olhar para um lado, não adianta olhar para o outro, porque é com você que eu estou falando. Eu te trouxe nessa noite aqui para te guardar mais uma vez e falar com a tua alma. Glória a Deus. E você vai ser o meu servo. Um dia você vai me servir, você vai anunciar a minha palavra. E acendeu algo dentro do coração, né? E eu comecei a passar mal ali, eu sentia que era comigo. E o pregador falava: e você vai sentir que é com você, seu coração vai disparar, seu sangue vai ferver dentro da sua veia. E eu comecei ali a passar mal, o sangue esquentou, o coração disparou, senti algo que eu nunca tinha sentido na vida e tive a certeza que era comigo que estava sendo falado aquelas palavras. Minha vontade era correr daquela igreja. Embora. Porque era algo novo. Foi um culto maravilhoso, sei que Deus tinha falado comigo, porém, quando eu saí dali, infelizmente, permaneci da mesma forma. Eu não tive uma mudança naquele dia. Mas você teve uma experiência, né? Sim, naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Senti Deus falar comigo, né? Apesar assim de não o conhecê-lo profundamente, mas naquele dia Deus me fez uma promessa, que eu seria seu servo, que eu anunciaria, né, a sua palavra. Assim, mexeu com você naquele dia, mas como você mesmo disse, não trouxe assim nenhum tipo de transformação. Isso, naquele dia quando eu saí, voltei para o mesmo lugar onde eu me encontrava, para o ponto de tráfico, e não tive a mudança ainda naquele dia, mas naquele dia Deus tinha feito uma promessa. Ah, isso é muito bom. Agora me diz uma coisa, e questão de polícia, Adalberto? A gente sabe daqui a pouquinho, eu sei que você vai contar que você andou preso, né? Mas você teve, como é que foi essa questão? A polícia vivia muito atrás de você? Você era aquela pessoa que vivia fugindo de polícia? Como era o teu relacionamento com a polícia nessa época? Então, era bastante conturbado, né? Vivia sempre correndo, fugindo, né, da polícia por conta de não ser preso, né? Então vivia sempre correndo. A polícia estava sempre no encalço, né? Alguns já conheciam, né? Sabiam o meio que estava envolvido, então por conta disso sempre estava sendo abordado, né? E por muitas das vezes precisei fugir para não ser abordado e não estar vindo a ser preso. Mas você teve alguma, assim, chegou algum policial, por exemplo, atrás de você, atirar em você, tentar matar, esse tipo de risco você nunca chegou a sofrer? Algumas vezes sim, assim, correndo, fugindo, né? Deus por misericórdia deu livramento, né? De não ser atingido nunca por bala, né, ser atingido por tiro de revólver. Entendi. Mas já aconteceu sim, de estar fugindo, estar correndo e tentarem me alvejar. Até que chegou o dia que te pegaram de verdade. E isso foi quando eu fui preso pela primeira vez. E você foi preso várias vezes então? Eu fui preso por 3 vezes. E essa primeira vez eu fui preso por assalto, né? Pratiquei um assalto e no período da fuga nós fomos, eu e aqueles que se encontravam comigo, nós fomos parados, né, pela polícia. Abandonamos o carro que nós nos encontrávamos, tentamos correr, né? Cada um foi para o seu lado
e eu e outros 2 fomos pegos para o lado que a gente correu, e foi quando eu vim a ser preso pela primeira vez. Fui preso pelo motivo de assalto. E você ainda era de menor nessa época? Eu tinha 1 mês completado 18 anos de Nossa. idade. E ali foi quando, no ano de 2000, eu fui preso pela primeira vez. Aí depois você foi preso mais uma vez, então, depois disso? Depois disso, eu fui preso mais 2 vezes. Sim. Nessa primeira vez, fiquei preso por 2 anos, aí eu saí. Nessa minha saída, eu piorei um pouco mais com o meu envolvimento no crime. Aí fui preso pela segunda vez por tráfico, né? Eu me afastei do assalto e, vamos se dizer assim, me aprimorei no tráfico de drogas. E fui preso a segunda vez no ano de 2004 por tráfico. Fiquei 4 anos e 2 meses preso, né? Saí no ano de 2008, porém eu saí um pouco pior do que tinha entrado Nossa. nas outras 2 vezes. Me aprofundei um pouco mais, né? Mas como eu disse aqui um pouco antes, Deus tinha me feito uma promessa lá no ano de 98, de 99, que eu seria o seu servo, e o Deus que nós servimos. E tudo aconteceu aí. E no ano de 2009, tenho assim como uma bênção de Deus para a minha vida. Deus me permitiu conhecer, que é a minha esposa no momento, né? E nos permitiu nos juntarmos, né? Minha esposa, nessa época, ela se encontrava afastada dos caminhos do Senhor. Ela era evangélica, então, e estava fora, né, da igreja. Isso. Sim. Quando Deus nos permitiu conhecer, ela estava afastada, ela estava fora da igreja, né? Cresceu em meio ao berço evangélico, né? Mas se desviou durante um período da sua vida, e foi quando Deus nos permitiu nos conhecer, no ano de 2009, né? Estávamos ali juntos. Eu continuava na vida que eu levava, de tráfico, usando drogas, continuava praticando, né, as minhas idolatrias, as oferendas. Você continuava no candomblé e na Umbanda nesse tempo Isso, ainda? as oferendas às entidades, pedindo proteção a eles na encruzilhada, como eu já havia dito na outra entrevista. Só que eu não tinha o apoio dela, porque por mais que estivesse afastada, ela já conhecia Deus, conhecia o Senhor Jesus Cristo, né? Então ela tentava sempre me alertar, né? A respeito de vir a conhecer Deus, vir a conhecer o Senhor Jesus Cristo, falar sobre salvação, né? Mesmo estando afastada, Deus se usava da vida dela para tentar consertar a minha. Sim. Mas eu continuei no tráfico, continuei na vida errada, continuava como usuário de maconha, cocaína, álcool, cigarro, né? Tinha a vida bastante conturbada. E nesse tempo que conheci ela, foi quando ouvi um pouco mais falar do Senhor Jesus Cristo, porque ela insistia, né? Que eu deixasse de fazer tudo quanto eu fazia, né? Viesse sossegar e conhecer esse Deus, esse Senhor Jesus Cristo, que ela já conhecia, por mais que estava afastada. Mas eu me negava, eu relutava, né, a largar a vida que eu tinha, a deixar de servir a quem eu servia, né? E muitas das vezes, né, falei para ela, né, você me conheceu dessa forma, respeita Entendi. o que faço, quem eu sou, né? Eu respeito a sua opinião e assim Vamos nós tocar a vida. prosseguimos. Mas ela insistia. E quando foi no ano de 2013, né? Minha esposa estava grávida da nossa filha Lídia, né? Que no momento hoje se encontra com 7 anos de idade. E eu tenho hoje como um presente de aniversário, Deus mais uma vez me livrando da morte. Eu fui preso pela 3ª vez por tráfico de drogas no ano de 2013, no dia do meu aniversário, dia 27 de setembro de 2013. Hoje tenho como um presente de Deus, poupando a minha vida, me guardando mais uma vez, né? Me dando um livramento de morte. Sim. Fui preso pela 3ª vez, né? Foi quando acredito que o Senhor falou, basta, né? E como eu disse na entrevista, né, no ano de 98, 99, Deus tinha me feito uma promessa, por mais que eu não dei ali muito ouvido à promessa que Ele me deu, mas o Senhor é fiel para cumprir,
né, tudo aquilo que Ele promete. Isso. E Ele tinha me prometido que eu seria seu servo, que eu seria convertido, que eu anunciaria a sua palavra. No ano de 2013 eu fui preso pela terceira vez e minha esposa estava grávida da nossa filha Lídia e a gestação foi tranquila, né, no princípio. Porém, no decorrer da sua gestação, né, houve uma mutação no sangue da minha esposa. O sangue dela afinou e os seus vasos estouravam, ela sangrava pelos poros e, segundo o diagnóstico dos médicos, né, dizia que minha filha era saudável, que estava tudo bem, que ela nasceria com saúde, porém, por conta do estado que se encontrava o sangue da minha esposa, no dia do parto não seria possível estancar o seu sangue. Né? Então, preso, essa foi a notícia que eu recebi, né? De certa forma que minha filha nasceria e minha esposa morreria, né? Então, entrei em desespero ali dentro e vi o quanto eu era pequeno, né? E quanto eu me iludia achando que era alguém por conta de estar no tráfico, no assalto, me sentia grande. Eu vi o quanto eu era pequeno e que não tinha poder nenhum para mudar a história da vida da minha esposa. Deus, por misericórdia, se usou de alguém dentro do CDP de São Vicente, na onde eu me encontrava preso, usou um servo dele que se aproximou de mim, né, viu meu semblante caído, a tristeza tomando conta de mim e veio perguntar o motivo de eu se encontrar daquela forma, né? Falei para aquele servo de Deus que tinha acontecido, né, da minha esposa ser diagnosticada com algo que não tinha jeito para a vida dela, que minha filha iria nascer, porém minha esposa ia morrer, e morreria de hemorragia, né? E iria sangrar até a morte, porque não teria como ter o seu sangue estancado. E naquele dia, Deus usando a vida do seu servo lá dentro do CDP, ele mais uma vez veio me apresentar e falar do Senhor Jesus Cristo, né? Ele falou ali, né, hoje eu te apresento quem pode dar um jeito e mudar a história da vida da sua esposa. Glória a Deus. Né? Mesmo lá preso, eu invocava algumas entidades, eu pedia socorro às entidades e naquele dia Deus usou a vida dele para me apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falou que o Senhor poderia salvar a vida dela, né? Por mais que a medicina ali dissesse que não tinha jeito, o nosso Senhor, o nosso Deus, tinha o poder de pôr as mãos e mudar essa história. E quando ele me falou aquilo, aquilo que eu senti lá em 98, 99, dentro da igreja, aquele calor, o coração acelerou, o sangue ferveu nas veias, eu senti a mesma coisa. Sensação. Foi a mesma sensação, mais uma experiência com o nosso Deus. Mesmo eu não merecendo, pela misericórdia, mais uma vez Ele me visitou. E eu tive ali a certeza dentro do coração que a minha esposa seria salva por esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu não tinha contato e nem conhecimento, mas eu tinha certeza que esse Senhor Jesus Cristo a salvaria. Glória a Deus. E naquele dia eu parei de pedir ajuda e socorro para as entidades. Naquele dia eu comecei a pedir ajuda e socorro para esse Senhor Jesus Cristo. Então pedi socorro para Ele, que fizesse um milagre na vida da minha esposa, que tocasse o seu sangue, que não permitisse que ela viesse a morrer, por conta da nossa filha que ia nascer e outras duas filhas que tínhamos também. E então pedi socorro para o Senhor Jesus Cristo. O tempo passou, né, a gravidez, e chegou o dia do nascimento. Minha esposa, ela foi me visitar no dia de sábado, né, e começou a passar mal dentro do CDP, entrando em trabalho de parto. E ali, na verdade, ela foi se despedir de mim. Ela foi me falar, né, quando eu viesse a sair, que eu viesse a cuidar das nossas filhas, que não deixasse ninguém judiar. Então, de certa forma, ela foi ali se despedir de mim, né? Me pedir que eu viesse a cuidar das nossas filhas quando saísse, que não deixasse ninguém judiar, né? Me indicou uma pessoa de confiança, que ela confiava, né, em deixar as nossas filhas sendo cuidadas até que eu viesse sair,
né, falou que sentiu que aquele dia a nossa filha nasceria. E por conta ali, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo o Senhor Jesus Cristo, ela veio se despedir e me conduziu a fazer um relato, um documento, deixando a guarda da nossa filha que nasceria para uma prima minha, que era de bastante confiança dela, né? Mesmo contrariado e chorando, eu atendi a vontade dela, né? E eu falava para ela: você conhece o Senhor Jesus Cristo há mais tempo que eu, né? Você conhece Deus mais tempo que eu. Eu tenho a certeza que você vai entrar naquela sala e que você vai sair. Você estava inconformado com a falta de fé dela, né? Você deveria ter mais fé que eu, né? Você conheceu Ele antes de mim. Eu tenho a certeza que você vai entrar e você vai sair. E semana que vem eu vou te ver entrar pelas portas, pelas grades com a nossa filha no colo. E minha esposa saiu, né? O SAMU veio buscá-la lá no CDP e ela saiu. E para a glória do nome do nosso Senhor, do nosso Deus, né? Por 3 vezes a minha esposa veio a óbito na mesa de parto, mas eu creio, a mão do Senhor a visitou, tocou o sangue da minha esposa e os médicos conseguiram estancar o sangue dela, né? Glória a Deus. Minha esposa voltou à vida e, para a glória de Deus, a minha filha nasceu com saúde, minha esposa se encontra viva e juntos nós servimos ao Senhor. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Dentro da penitenciária, minha 3ª prisão. Me afastei da idolatria, deixei de clamar as entidades que eu clamava. Sim. E tudo eu pedia socorro para o Senhor Jesus Cristo. Tinha alguns vícios ainda, fazia algumas coisas erradas, mas a minha fé agora estava depositada no Senhor Jesus Cristo, né? E Ele estava trabalhando na minha vida. Naquele dia minha filha Lídia nasceu com bastante saúde. E eu fui transferido do CDP de São Vicente para a penitenciária de Potim, né? Uma certa distância aqui da Baixada Santista. E isso dificultou bastante a minha visita, a visita da minha esposa, né? De poder levar meus filhos. E pela misericórdia de Deus, né? Ela parou de trabalhar depois que teve nossa filha, passou algumas dificuldades financeiras, material, né? Pela 3ª vez de ser preso, minha família não acreditava muito na minha mudança, a família dela também não, né? Não tinham esperança na minha... Estava desacreditado, né? Não tinham esperança na minha mudança, não tinham esperança numa transformação de vida, pelo fato de muitos anos viver, né? Nessa vida. Porém, minha esposa sempre teve fé, por mais que estivesse ali um período afastada, que Deus faria algo na minha vida. E eu torno a repetir que lá em 98 Deus tinha me feito uma promessa, né? E Deus é fiel para cumprir. E fui para Potim, né? Chegando em Potim, a minha filha veio adoecer, a Lídia, né? Ela adoeceu, ela pegou uma alergia crônica nos pulmões, que todo tipo de cheiro, de odor, afetava, né, os seus pulmões, as vias respiratórias. E minha filha, ela tomava de 15 a 16 inalações por dia. Nossa. Vivia mais em hospital do que em casa, dificultando muito a visita da minha esposa, né, para que eu pudesse vê-la. E ali eu creio que era um trabalhar de Deus para que eu pudesse me aproximar mais dele, né? Eu já havia visto o milagre dele na vida da minha esposa, né? Os médicos disseram que não tinha jeito, porém eu vi o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre na vida da minha esposa. Então, me aproximei um pouco mais do Senhor, né? Comecei a clamar ao Senhor Jesus Cristo que visitasse a minha filha, né? Ali no hospital, tocasse os seus pulmões, né? E a medicina dizia que, fora essas 15, 16 inalações que ela tomava por dia, né? Que a tendência era piorar o estado dos seus pulmões. E que ao atingir os 2 anos de idade, né, provavelmente ela teria que usar outros tipos de medicamentos mais fortes. E por conta dela ter 8 meses, 9 meses de nascido, qualquer descuido, ela poderia vir a óbito, né, porque travava suas vias respiratórias. Mas eu tinha visto o nosso Senhor, né, por misericórdia, agir na vida da minha esposa. E comecei a pedir mais uma vez ao Senhor, mesmo sabendo que eu não merecia, né,
a sua atenção, ser ouvido por Ele por conta de alguns erros que eu ainda permanecia, mas mais uma vez Ele, por misericórdia, Ele me ouviu, né? Visitou minha filha no hospital, tocou os seus pulmões e retirou aquela enfermidade, aquela alergia crônica que ela tinha nos pulmões, né? Cessaram aquelas inalações diárias, 15, 16 inalações por dia, e para a glória do nome do nosso Senhor, né, do nosso Deus, a minha filha hoje tem 7 anos de idade, tem uma grande saúde, né? Esperta, inteligente, ama louvar a Deus, né? Me acompanha na igreja junto com a minha esposa. E Deus... tem bons bons pulmões, né? Isso, para a glória de Deus ela tem bons pulmões, adora o nosso Deus. E ali eu continuei ainda por conta em alguns vícios, né? Mas Deus estava trabalhando na minha vida. E por muitas outras vezes o Senhor entrou com providência mesmo eu não merecendo, né? E então comecei a me aproximar mais e mais do Senhor. Fui transferido da penitenciária de Potim para uma penitenciária um pouco mais longe, em Itapetininga, dificultando assim mais ainda, né, a visita da minha esposa, da minha filha, pela situação financeira difícil, né, sozinha, sem ajuda, sem recursos, né? E então dificultava, né, a visita, dificultava da gente se ver. Então ela recebeu uma proposta de uma amiga, alguém que era um pouco próximo dela, que morava próximo de Itapetininga, lá na região de Jundiaí, chamou ela, né, para que ela viesse morar com ela, com as nossas filhas, falou, prometeu ajudar, e minha esposa foi, né, vendeu tudo que tinha aqui na Baixada e foi embora para Jundiaí. Durante um período, realmente ela foi ajudada, durante acho que 1 mês ou 2 mais ou menos, mas chegou um certo tempo e a dificuldade aumentou um pouco mais, né? Minha esposa foi posta para fora de casa junto com as minhas filhas, veio a morar na rua por um período, né, de tempo com as minhas filhas, moravam num galpão abandonado lá em Jundiaí, e dificultando ainda mais a nossa união, a nossa visita, né? Mas eu tinha conhecido o Senhor Jesus Cristo, chegava as notícias de tudo quanto estava acontecendo, né? Por cartas, ela me escrevia, né? E eu, pela misericórdia de Deus, estava me aproximando mais do Senhor. Já tinha visto Ele me socorrer algumas vezes, né? O Senhor me trazia à memória as vezes que me livrou da morte. E eu fui me aproximando. Ou seja, a tua fé realmente foi se solidificando, né? Foi se tornando inabalável mesmo. Sim, ela foi crescendo. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus. E eu fui me firmando mais, me aproximando mais do Senhor, né? Aquelas coisas que eu fazia já me incomodavam, porque eu sabia que estava desagradando ao Senhor, por conta que fumava ainda, entre alguns vícios que eu tinha, né? Eu fazia, mas ficava triste porque sabia que estava entristecendo alguém que me amava muito, mesmo sem eu merecer. E o Senhor foi trabalhando, foi mudando a minha vida, né? Eu passava algumas lutas lá dentro, minha esposa com as minhas filhas passando também uma grande luta do lado de fora, mas nunca deixou de acreditar que Deus transformaria a minha vida. Agora, nesse tempo lá, Adalberto, então, enfim, você já estava então convertido ao Senhor, né? Você se manteve firme lá, crente, confiando no Senhor lá dentro do presídio. E você daí, qual foi o tempo que você saiu de lá, depois de todo esse processo? Aí depois que aconteceu isso tudo, né? Entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Definitivamente, lá né? dentro, definitivamente. Me entreguei ao Senhor e comecei a servi-lo realmente lá dentro. Servi ao Senhor durante 1 ano lá dentro, né? Lá tem a cela da igreja e a cela das pessoas que, né, ainda não estão convertidas, né? Optei por permanecer na cela das pessoas que ainda não se encontravam convertidas, para ali poder fazer a obra do Senhor, né? Anunciar a palavra do Senhor, mostrar o testemunho e a transformação de vida que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, né? E servir a Deus durante 1 ano lá.
No ano de 2017, foi quando Deus, por misericórdia, abriu as portas da penitenciária para mim. Eu saí, né, de liberdade definitivamente, já transformado. Glória a Deus. Porque minha esposa orava a Deus e a oração dela era: Senhor, só tira de lá quando estiver transformado. E Deus, por misericórdia, transformou a minha vida, ouviu a oração da minha esposa, né? O Senhor Jesus Cristo mudou minha vida. Glória a Saí Deus. em 2017 de liberdade e até hoje, para a glória do nome do nosso Deus, eu me encontro de pé. A promessa dele foi cumprida, sou servo do Senhor, pela sua misericórdia, quando ele me permite, falo do seu amor, falo da salvação, falo dos seus feitos, amo falar da transformação que ele fez na minha vida, né? E o nome do nosso Deus é glorificado. Amém. Bom, então a gente percebe aí na história do irmão Adalberto, né, que hoje, depois de tudo isso, a gente percebe a transformação e a mudança que Deus fez na vida dele. E hoje está aí, é um homem, um pai de família, com a sua esposa. Hoje já tem aí, depois, né, da Lídia, ainda tem mais dois meninos, né? É o Israel e o Emanuel. Né, uma família abençoada. Hoje ele tem o seu emprego, serve a Jesus na igreja, é obreiro, né? Hoje ele ajuda os novos convertidos, pessoas que aceitam a Jesus, ele está lá ajudando, auxiliando a dar os primeiros passos. Ele prega a palavra, conta do seu testemunho, daquilo que Jesus tem feito e tem um amor enorme pelo Senhor Jesus. Amém. É só gratidão, né, irmão Adalberto? Gratidão a Deus. É como ele disse, né? É um amor tão grande. E ele mesmo falando, ele mesmo ainda na cadeia, ainda fazendo algumas coisinhas, ainda fumando, ainda e outras coisas mais, ele orava a Deus, pedia ajuda do Senhor e o Senhor o ajudava, né, na recuperação da sua filha, da sua esposa. E o Senhor tem feito coisas, fez e tem feito coisas grandes na vida dele, além de salvá-lo, né? Com mão forte, o Senhor ainda tem feito coisas grandiosas na vida dele. E com o testemunho do irmão Adalberto, eu quero dizer para você que está nos assistindo que para Deus não há impossível, viu? Não há impossível. Você viu a vida dele, você que acompanha a gente desde da semana passada, né? Ele estava realmente lá no fundo do poço, uma pessoa que qualquer um podia olhar e falar assim, para esse não tem mais jeito. Mas Jesus não joga ninguém fora. Ele é o Deus do impossível. Não há nada difícil para o Senhor, absolutamente nada. Então, você que está nos assistindo, está na condição que andava o irmão Adalberto, há solução para você. Você pode ter uma vida transformada também, você pode ter família, filhos, um emprego e ter uma vida nova com Jesus, porque Jesus, ele nos transforma em nova criatura. Ele fez isso comigo, com Adalberto e com tantos outros que eu entrevisto aqui e com milhares de pessoas que estão em todo o mundo, que conhecem a Jesus e que tiveram uma transformação extraordinária. Então, guarde isso no seu coração, Deus ama você, e isso não é só da boca para fora que eu falo não, eu sei que Ele te ama e Ele só está esperando você se render, porque o convite Ele está fazendo hoje, aqui através dessa entrevista, através dessa história. O Senhor te convida a se arrepender, a converter o seu coração a Ele, porque Ele tem uma nova história para você. Irmão Adalberto, a gente tem um minutinho para a gente encerrar, que eu já passei um bocado do horário. Mas o que você pode dizer para a gente estar encerrando essa entrevista para o pessoal que está assistindo a gente? Eu gostaria de deixar um versículo para todos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Está escrito, porque para Deus nada é impossível. Então creia nesse Senhor Jesus Cristo, creia no nosso Deus, que Ele tem todo o poder para mudar e transformar toda e qualquer vida. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, da sua esposa, do seu marido, seu pai, sua mãe. O Deus na qual servimos, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar e arrumar, consertar qualquer pessoa. Glória a Deus, é bem isso mesmo, Ele falou tudo. Jesus tem poder para arrumar, consertar qualquer pessoa. E olha, não fica marquinha de rachadura não, viu? Quando Jesus muda, né, transforma para valer, não é mesmo? Verdade. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meus queridos. E mais uma vez eu digo, tenha fé em Deus. Ele pode mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo Vidas Transformadas. Eu te espero lá.